Bom, senhores, bom, desculpa pelo atraso. Bom, a ideia hoje é falar do amplificador de instrumentação. Então, a gente poderia explorar os detalhes internos do áudio de instrumentação, só que eu acredito que a gente vai ganhar muito mais se fizermos algumas aplicações, que era inclusive a proposta do roteiro. Um detalhezinho antes, enquanto vocês estão vendo minha tela aí, né? Enquanto eu vou passando aqui sobre o horário da aula, acho que o Henrique havia perguntado. A aula originalmente era às 7h10. Eu propus a gente mudar para as 8h50. Isso, na verdade, isso é uma vantagem para mim, porque eu tenho aula logo na sequência e eu não fico um buraco. Então, se para vocês tiver ruim esse horário, a gente volta para as 7h10, ou se alguém tiver alguma disponibilidade. Então, a gente muda se todo mundo concordar, se ficar bom para todo mundo. Perfeito? Bom, então tá aqui. Ó. Então, a gente vai fazer alguns exercícios que envolvem a instrumentação e vocês vão ver que a grande maioria deles dá para fazer com outros circuitos. Só que acaba que o AD de instrumentação ele é o melhor, acaba caindo no melhor custo-benefício. Então, por exemplo, em alguns não tem jeito, tem que ser ele. Outros ainda dá para utilizar algumas outras topologias. A gente vai fazer isso. Mas vocês vão ver que vai ter sempre casos, né, vão ter mais de uma solução e com ele acaba sendo uma das melhores. Esse aqui em específico não, é só com a instrumentação. Eu já falo por quê. Então, seria para a gente montar um amperímetro utilizando o voltímetro. Então, qual que é o objetivo dessa questão? Medir corrente. Então, eu tenho uma carga qualquer, uma fonte qualquer, eu quero sensoriar a corrente que vai para aquela carga. Aqui a gente tem pelo menos três opções de como medir corrente. A primeira delas é inserir um amperímetro mesmo, em série com o circuito. Qual que é a desvantagem de se fazer isso? São duas, na verdade. A primeira, o amperímetro é bastante invasivo, porque eu tenho que abrir o circuito e colocar ele em série. E o que nesse caso aqui acaba sendo. A invasão é mais ou menos a mesma. Eu estou colocando um resistor em série aqui também. Mas qual que é a principal desvantagem de um amperímetro? Eu não consigo, por exemplo, mandar isso para um sistema digital. Se eu colocar um amperímetro analógico, por exemplo, eu vou simplesmente enxergar a corrente, mas eu não consigo mandar isso depois para um sistema digital, sensoriar isso ou fazer aquisição. Então, o principal objetivo disso é a gente transformar corrente em tensão. E exatamente com o mesmo valor, ou seja, se eu estiver passando aqui 2 amperes, eu vou ler 2 volts. Então a ideia é essa. Existem outras topologias de amperímetro? Tem, por exemplo, um amperímetro de efeito Hall, onde corrente já gera tensão, só que ele é bem caro. Então estou falando aí de circuitos na faixa de 400, 500 reais. Dependendo da aplicação, isso não é nada. Porém, dependendo do que você está medindo, você não vai gastar 500 reais para medir uma corrente de uma carga que o valor envolvido aqui é muito menor, por exemplo. Então, isso aqui é o melhor custo-benefício, ou seja, eu vou medir corrente, porém, eu estou usando aqui um resistor em série com circuito, um resistor bem pequeno, e eu vou medir a diferença de tensão entre esses dois pontos, e isso já me dá um equivalente em tensão, ou seja, V igual a RI, né? Então tem essa proporção. Então o que eu quero fazer? Gerar um circuito eletrônico que, primeiro, calcula essa diferença de tensão e gera um sinal de saída equivalente ao valor em amperes. Se estiver passando 2,5 amperes, eu vou ler 2,5 volts. Eu sei que exatamente o valor em tensão é igual ao valor em corrente. Perfeito? Bom, primeiro, quando eu falo diferença de tensão, eu tenho dois circuitos para escolher. Ou eu faço o subtrator, ou eu uso o AD de instrumentação. Lembrando que o amplificador de instrumentação é um subtrator. Só que ele tem um pré-estágio antes que aumenta bastante a imunidade, a rejeição em modo comum do circuito. Se tiver ruído ou se o sinal em modo comum for muito alto, o AD de instrumentação bloqueia isso. O subtrator não. O subtrator acaba tendo esse probleminha que ele não consegue rejeitar, né, sinais em modo comum muito grande. Então, nesse caso aqui, é quase que exclusivo, a gente vai ter que usar a instrumentação, principalmente pelo, pelo sinal em modo comum desse circuito. O que eu estou chamando de sinal em modo comum? Se tiver 100 volts aqui, por exemplo, vamos pensar, aqui está passando 10 amperes. 10 amperes vezes 0,1 ohms vai dar 1 volt. Então, aqui vai ter 100, aqui vai ter 99. O sinal comum é muito grande, perceba que a diferença de tensão é 1 volt.
E o que tem em comum entre os dois é mais de 90 volts. Então, a instrumentação ele acaba bloqueando esse sinal que é comum. Se fosse uma aula tradicional, ele acaba que amplifica também, não rejeita esse sinal comum. Tá claro isso? Bom, se minha conexão estiver ruim, me avisem, tá? Porque eu costumo falar rápido e com. Olha lá, caiu. Só porque eu falei, eu caí. Bicho, tá complicado, viu? Meu santo pai. Eu já não sei se é a internet agora ou o roteador daqui. Bom, então essa questão é bem simples, porque eu digo simples porque o que a gente tem que fazer simplesmente, ó. Tá aqui o meu circuito, aqui tá a minha carga. Bom, o que eu vou ter que fazer é, se eu tenho uma corrente passando aqui, aqui tem um resistor de 0,1. Primeira coisa, como eu tenho que calcular a diferença de tensão, aqui eu já praticamente preciso usar o da instrumentação. Então, quando eu falo uso da instrumentação, o que a gente tem que fazer? Simplesmente indicar o que eu vou ligar na entrada inversora e não inversora. Então, ele tem uma entrada inversora, uma entrada não inversora e um resistor que é conectado entre outros dois pinos. Até vou colocar aqui os pinos. Ó. A entrada não inversora é o pino 3, a entrada inversora é o pino 2 e os resistores é conectado entre os pinos 1 e 8. E a saída está aqui no pino 6. Então, quem que é a saída do AD de instrumentação? Quem que é Vout? A tensão de saída vale. É assim, eu vou colocar de forma bem genérica. É um ganho, que depende do AD de instrumentação, cada AD vai ter seu ganho, que multiplica a entrada não inversora menos o sinal da entrada inversora. Então é isso, ele faz uma subtração e dá um ganho. Se a gente for usar, por exemplo, o INA 333, o ganho do INA 333 vale 1 mais 100K. A hora que eu estiver espelhando aqui, eu mostro esse ganho. Sobre o valor do RG, que multiplica o V mais menos o V menos. Então, ele calcula uma diferença de tensão e dá um ganho. Esse ganho depende do RG, que é o resistor que eu conecto aqui entre os pinos 1 e 8. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó? Simplesmente, quando eu falo uso uma instrumentação, é o que eu vou ligar na entrada não inversora. Então, no caso aqui, eu vou pegar esse terminal, que a corrente passa nesse sentido, a queda é nesse sentido. Então, isso aqui vai na entrada não inversora. Isso daqui vai para a entrada inversora. Ele vai calcular essa diferença de tensão. E aí depois eu vou escolher qual o ganho que eu vou dar no circuito. Para escolher o ganho, é bem simples. Vamos até colocar em valores aqui para ficar fácil. Ó. Se o circuito estiver injetando aqui 10 amperes, qualquer extensão que eu vou ter aqui no resistor, 10 amperes vezes 0,1 vai dar 1 volt. O que eu preciso ter aqui na saída? Eu preciso ter 10 volts. Se está passando 10 amperes, eu quero 10 volts. Então eu tenho que multiplicar o sinal por 10. E por que é 10? É porque é justamente essa relação do resistor. Ó. V é igual a RI. Ou seja, a tensão vale o resistor, que é 0,1, vezes a corrente. Então, a corrente vale a tensão dividido por 0,1. Ou seja, a corrente vale 10 vezes a tensão. Perfeito? Portanto, essa tensão que eu estou chamando é o ΔV, tá? Esse ΔV aqui. Então, a corrente vale 10 vezes a diferença de tensão que eu estou lendo ali. Ou seja, eu tenho que multiplicar o sinal por 10.
Então eu vou escolher um RG de tal modo que isso aqui seja 10. Ó. O RG para isso aqui ser 10 é 11.11K. Se o RG for 11.11K, o ganho vai dar 10. Então, eu vou colocar um resistorzinho aqui de 11.11K. Ficou claro isso? É bem simples. Escolher o que vai ligar nas entradas e escolher o valor do resistor. Perfeito? Bom, deixa eu compartilhar aqui. Vamos montar isso aqui rapidamente no Multisim. Na verdade, eu até estou com ele pré-montado aqui. Já deixei isso feito de ontem para a gente ganhar tempo. Aqui no Multisim não tem, a gente não vai ter opção de pegar, por exemplo, deixa eu abrir o datasheet aqui do INA 333. Não existe o componente INA 333, mas a gente pode simplesmente remontar ele. Não sei da Texas, olha ele aqui. Ó. Então ele tem ó, o subtrator. Então isso aqui é um subtrator com ganho unitário, né, porque os resistores são todos iguais. Ele tem aquele estágio justamente que reduz, aumenta a rejeição em modo comum. Ó, o ganho genérico é 1 mais 2R2 sobre RG. Então, como R2 é 50K, isso é um resistor interno, tá? Isso está dentro do CI. Por isso aqui aparece 100K. Então, quem que é o ganho do circuito? 1 mais 100K dividido pelo RG. Então, ou seja, se a gente... foi exatamente o valor que eu escolhi, porque quando a gente muda a instrumentação, isso aqui vai mudar, é outra equação. Então, o que eu fiz ali? Ó? Montei exatamente esse circuito aqui. Ó. Obviamente, eu tirei a parte de filtros aqui, não precisa para o que a gente está fazendo. Eu acho que é a minha internet, porque não é pau do roteador dessa vez, não. Vocês continuam me ouvindo bem? Tá cortando? Dá só um feedback enquanto aquela coisa abre. Pessoal, eu caí, vocês ouviram o que eu estava falando, que... Tá, então deixa eu só repetir aqui então, ó. Então tá aqui o datasheet do INA 333. No Multisim não tem disponível o INA 333, a gente vai ter que montar um circuito equivalente a ele. Mas ele é muito simples, ele tem um subtrator, que ele faz, essencialmente ele faz uma subtração, né, do que está na entrada inversora e a não inversora, e esse pré-estágio aqui é para reduzir a rejeição em modo, aumentar, né, o CMRR, ou aumentar a rejeição em modo comum dele. Ele bloqueia sinais iguais, que é o intuito. Então o ganho de circuito vale 1 mais 100K pelo RG. RG é um componente externo, a gente controla o ganho por ele. Então essencialmente a gente faz isso. Uma diferença e um ganho. Então eu montei esse circuito aqui, ó. É o que está montado aqui no Multisim. Está aqui, ó. O subtrator. Deixa eu tirar esse aqui por enquanto. E está aí o circuito. Então, o que nós tínhamos? Esqueça essa parte de baixo aqui por enquanto. Eu vou montar aqui rapidamente o que a gente vai fazer, né? Que seria, vou colocar aqui 100 volts, 60 Hz. Vamos simular como se tivesse uma tensão da rede. Melhorou agora? Voltou. Cara, que coisa. Nossa, hoje tá difícil. Melhorou ou não? Pera aí. Puta que pariu. Nossa, isso aqui tá difícil. Parece que todo mundo tá conectado à minha rede, o negócio não tá andando, pelo amor de Deus. Melhorou ou não? Cara, será que...
Oi? Como que? Não entendi. Não, cara, tá estranho isso aqui. Ou isso que eu tô falando. Eu comprei um roteador de 900 pau, aqueles Deco, porque, beleza, a internet chega ali, tá ok. O roteadorzinho que vem, tal, e não tem cabimento isso, mas eu acho que isso é CTBC hoje, isso que não é isso aqui acho que não é o roteador, porque tá muito lento. Ô, pessoal, deixa eu dar outro reset, deixa eu resetar tudo de novo. Enquanto isso, montem aí, fazendo um favor, ó, façam exatamente esse circuito aqui no Multisim, ó. Vocês vão ter que fazer, obviamente, por relatório, né? É o subtrator, é esse aqui, ó, na verdade. Vou deixar, já que tá travado minha tela mesmo, acredito, né? Esse circuitinho aqui, ó. Tá ruim de ver por causa dos componentes. É um subtrator com 150K. E esse outro circuito que é a gente, seria o que faz a rejeição, né? Não tá aparecendo aí? Então, tá estranho. Deixa eu desligar. Tava, então, rapidamente, ó, tá aqui a ordem de experimentação, tava montando, né, o circuitinho com a carga. Então, eu vou colocar um resistor aqui, uma carga de, sei lá, 10 ohms, para drenar uma corrente de uns 10 amperes. Eu vou colocar o terra do circuito aqui em cima, só para ficar mais fácil imediatamente o potencial. Então, enfim, o terra eu posso colocar onde eu quiser aqui, né? Ó, aliás, 10 ohms. Então, olha só, o que que é a ideia? Então, se a gente simular isso aqui, ó, a corrente que vai circular por esse circuito, vai dar pouco menos de 10 amperes, né? Porque vai somar essas duas resistências, né? 100 mil com 10 ohms, mas vai dar 9 ponto. Bom, obviamente aqui está mudando, mas se eu pegar o gráfico, eu vou ter uma corrente aqui de aproximadamente, corrente está aqui do lado direito, ó, 10 amperes. Bom, então qual que é a ideia? Se a gente medir essa diferença agora de potencial, ó, entre esses pontos, ó, então aqui vai na entrada. Aqui vai nesse ponto, porque isso aqui é entrada não inversora. Por que que eu sei que é entrada não inversora da instrumentação? Porque está ligado no mais aqui do subtrator. E esse ponto está ligado no menos do subtrator. Bom, o desenho acho que não vai ajudar muito, né? Deixa eu deletar isso aqui tudo. Bom, aqui a gente tinha encontrado um resistor de 11.11K. Então, o que que deve acontecer aqui, ó? Olha lá. Isso aqui que está dando essa pequena diferença aqui na corrente. O que está acontecendo aqui? Não sei porque está estranho esse pico dele. Tá, o pico está com 10 amperes, ó, só porque. Deixa eu ver se eu mexi em alguma coisa aqui. Hoje é o dia, porque ontem eu estou fuçando nesse circuito, a não ser que eu tenha feito alguma coisa aqui. Não. Preciso checar, tem uma coisa estranha. Aqui do lado direito a gente está com corrente, aqui está com tensão. Também aqui está com. Ele está deslocado. Não sei se a minha fonte está com algum. Ai, não sei o que que era, não. Algum problema aqui na escala. Agora sim, ó. Então tá lá, ó. Do lado direito a corrente, ó, 10 amperes. Do lado esquerdo tensão, 10 volts. Então, com aquele ganho lá, a gente conseguiu ajustar isso. Então, o que eu estou lendo em tensão é corrente, na verdade. Então, é exatamente a mesma coisa. E rapidamente,
Posso alterar à vontade. Vou dar um exemplo. Eu preciso trocar esse sensor. Esse sensor aqui ele foi alterado, ele queimou, deu problema. Vou usar um outro resistor, né, de 50 mili. Aí o que vai acontecer? Como eu mudo a resistência, mantendo aquele resistor lá do instrumentação, né, o ganho vai ser diferente. Quer ver? Então vai estar discrepante aqui, tensão e corrente. Ó lá. Então tensão é essa, corrente é essa. E era esperado isso acontecer. Isso aqui caiu pela metade, a saída vai cair pela metade também, já que é proporcional, né? Aí o que eu posso fazer? Ajusta aqui, ó. Então, se eu mexer nesse resistor, eu mexo na tensão de saída. Então, eu estou lendo 10 amperes, estou tendo 5 volts. Se eu reduzir essa resistência, eu aumento a tensão. Então, eu posso, inclusive, calibrar. Não preciso nem calcular o valor exato. Eu vou mexendo aqui na resistência de tal modo nunca vou conseguir, né? A chegar no valor exato de tensão. Então, colocando um potenciômetro aqui, eu consigo ajustar, calibrar o circuito. Perfeito? Bom, vamos lá para a gente não perder mais tempo. Então, esse circuito está bem simples porque, enfim, é uma instrumentação. Não tem outra opção para não usar ele. Esse aqui não, esse aqui já tem 3 opções no mínimo para fazer. E é aqui que eu vou explorar um pouco mais. Eu vou fazer, inclusive, vou resolver de 3 formas diferentes esse circuito. E vou mostrar quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Então, um LDR, que é um resistor que depende, que varia, né, conforme a luz, ele tem a sua resistência que varia de 1K, quando tiver muita luz, né, a 100K quando tiver baixa luz. Então, todo mundo conhece o LDR? Ou não? Alguém não conhece? Então, o LDR nada mais é do que isso aqui, ó, um componente bem baratinho, ó, 50 centavos. Ele muda a resistência conforme a luz. Então, quanto mais claro, menor resistência. Mais escuro, maior resistência. Então, a resistência varia conforme a luz. Isso aqui é usado, por exemplo, em celulares para controlar o brilho. Quando está escuro, o brilho do celular reduz. Quando está claro, o brilho aumenta. Então, ele pode ser usado para isso. Pode ser usado também para fazer sistema de acendimento automático, né, de iluminação, enfim. Então, ele tem muitas aplicações. Voltando à questão. Então, o que é a ideia? Projete um circuito usando o LDR, então está aqui o LDR, para controlar a luminosidade do ambiente. O drive, deixa eu resumir toda a conversa. A gente vai usar o LDR para controlar essa lâmpada. E a lâmpada, obviamente, tem um drive que aciona ela. Então, o drive funciona de 0 a 10 volts. Então, o que eu quero? Quando tiver claro, que é 1K de resistência, o circuito tem que gerar 0 volts na saída, a lâmpada apagada. Quando tiver escuro, 100K, o circuito tem que gerar 10 volts, que é para manter a lâmpada ligada no seu máximo. Então, o circuito eletrônico nós vamos fazer isso. Vai transformar a resistência 1K em 0 volts, 100K em 10 volts. É isso. Alguma dúvida no entendimento? Porque a parte mais complicada é justamente entender o contexto da questão. Então é isso. Então, eu vou mostrar aqui, como eu falei, 3 formas de resolver. Vamos começar por uma que é a mais trivial e depois a gente vai subindo. Aí, como eu falei, das 3 formas ou duas são muito próximas, o AD de instrumentação vai ser aquela que vai ter o melhor custo-benefício. Bom, a forma mais trivial de transformar resistência em tensão é fazer um divisor resistivo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, vamos colocar aqui mais 15 volts, o VCC. Eu uso uma resistência e aqui eu uso aqui eu coloco o meu LDR, né, que seria a resistência do meu sensor. Então, aqui está o R do LDR, um divisor resistivo. Primeiro, eu tenho que transformar a resistência em tensão. Não tem como trabalhar com resistência, eu trabalho com tensão. E a forma mais simples é fazer um divisor resistivo. A resistência do LDR varia, né, de 1K a 100K. Então, perdão. Primeiro, eu preciso escolher um valor de resistor para colocar aqui em cima. Eu vou pegar aqui metade da escala, mais ou menos. Aliás, metade não, vou colocar aqui uns 10K. Qualquer valor. O ideal é que fique entre os dois. Bom, o que eu vou ter que descobrir agora? O que eu vou ter de tensão de saída para cada um dos casos aqui, ó.
Então, para 1K, quanto que eu vou ter a tensão naquele ponto? A tensão aqui, ó, essa é a tensão V. É um divisor. Então, quanto que vale a tensão V para a resistência de 1K? Vale 15 que multiplica a 1K sobre 1K mais 10K. Divisor resistivo. Então, eu vou ter uma tensão aqui de 15 que multiplica, aliás, que divide por 11. Ó, dá uma tensão de 1,36 volts. E quando for 100K, qual que é a tensão? Vai ser igual a 15 que multiplica 100K sobre 100K mais 10K. Isso aqui vai dar 15 vezes 100 dividido por 110, 13,63. Ou seja, a minha tensão está variando de 1,36 a 13,63, quando a resistência aqui varia de 1K a 100K. Então, clássico. Agora, o que que eu quero? O que que eu consegui aqui, ó? Isso aqui já é minha tensão de entrada. A minha tensão varia de 1,36 volts a 13,63 volts. Isso aqui é meu VI. O que que eu quero na saída? Não é de 0 a 10? É isso que eu preciso. Então aqui eu tenho meu Vout. Então eu tenho uma escala, estou convertendo para outra escala. Isso aqui a gente faz o tempo todo. Eu não vou resolver a questão aqui não, mas vai dar uma equação mais ou menos assim, ó. A tensão de saída, sei lá, vou chutar valores aqui, ó. Vai ficar, sei lá, 2 VIN menos 1,36, algo assim. Essa aqui é a equação que a gente teria que implementar. É um produto com uma subtração. Então, na prática dá para resolver, funciona bem dessa forma. O circuito vai funcionar legal, não tem problema nenhum. O problema é que eu vou ter que usar um outro circuito agora para fazer essa adequação aí, ó. Tá vendo? Eu tenho que fazer uma subtração, multiplicar a tensão de entrada vezes 2 e tirar 1,36. Posso fazer isso aqui tudo com um somador, por exemplo. Dá para fazer, funciona bem. Inclusive, deixa eu até, acho que eu estou até com esse circuito montado aqui, ó. Não, eu apaguei. Deixa eu ver se eu monto isso rapidinho aqui. Só que eu tenho que fazer. Não, não vai dar tempo. Eu vou ter que achar a equação. Enfim, tá claro até aí a questão dessa equação? E como resolver isso daqui para frente? Bom, só que esse circuito tem um pequeno problema. Qual que é? Como eu estou fazendo um divisor resistivo, acontece o seguinte, ó. Isso aqui eu faço chamar isso aqui embaixo de resistência do LDR. Isso aqui é a tensão naquele ponto lá do divisor. Olha o que eu fiz. Para a resistência do LDR de 1K, eu vou conseguir gerar 0 volts. Para a resistência do LDR de 100K, eu vou conseguir gerar meus 10 volts. O problema está como é que ele sai desse ponto para aquele. Como é um divisor resistivo, ó, perceba que, olha aqui na conta, ó, a resistência do LDR aparece aqui em cima e aqui embaixo. Aqui, ó, essa é a resistência do LDR, ela aparece em cima e embaixo. Não é uma conta linear. Então perceba como é um divisor resistivo, acontece que ele vai fazer assim. Ou seja, quando eu mudo a resistência do LDR, ele vai sair de 0 para 10 volts, só que não é de forma linear. Ou seja, não fica bom. A gente vai aumentando a resistência, o lâmpada vai começando a ligar, aí chega no final ele começa a ligar mais. Se eu vou forçar a barra, imagino que a coisa aconteça assim. Tipo assim. Então, ou seja, nesse início aqui eu vou mexendo na resistência, a lâmpada vai acendendo um pouco. Depois ela começa a acender demais. Então, como eu trabalhei com os extremos, com os 0 e 10, eu não me preocupei como é que a coisa acontece ali no meio. E, então, por isso que essa solução assim, não é a ideal, porque eu trabalho com divisor resistivo. Como resolver isso? Ou seja, como transformar isso nisso aqui. Reto. Eu quero sair de 0 para 10 retinho. Como que eu faço?
Alguém tem alguma sugestão? Sim ou não? Bom, para fazer isso, a única forma é fazer isso aqui, ó, V igual a RI. Eu tenho essa relação, né? Ou seja, resistência, tensão vezes corrente. Então, como que eu garanto a relação linear da tensão com a corrente? Opa, perdão, da tensão com a resistência? Basta eu manter a corrente constante. Se a minha corrente for constante, eu mexendo na resistência, eu mexo na tensão. Na prática, eu estou falando de fazer isso aqui. Ó. Pronto. Ou seja, essa corrente aqui é constante. Então, a tensão nesse ponto aqui é proporcional à corrente. Se perdão, a resistência. Se a resistência varia, a tensão varia proporcional. A corrente é constante. Tá claro? Então, essa é a primeira questão. Então, já estou escolhendo valores. Quer ver? Ó? A resistência aqui varia de 1K a 100K. Quando for 1K, eu quero uma tensão de 0 volts. Quando for 100K, eu quero uma tensão de 10 volts. Então, eu vou garantir esse ponto aqui. Ó. Quem que deve ser a corrente? É só dividir 10 por 100, né? Então, a corrente aqui vai ser de 0,1 miliampere. Porque quando a corrente for 0,1 miliampere, 0,1 vezes 100K vai dar 10 volts. Então, esse ponto aqui já tá feito. Mas, qual que é o problema? Quando a resistência for 1K, a corrente vai dar, a tensão, aliás, vai dar 0,1 volts. Aqui vai dar 0,1 volts. Então, eu tenho que fazer a conversão de escalas. Eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Eu tenho 0,1 aqui, eu preciso de 0. Aqui eu tenho 10, eu preciso de 10 também. Então, aqui eu tenho V1 e aqui eu tenho Vout. Aí vai dar outra equação. Essa equação eu até lembro dela. Tensão de saída, nesse caso, vale. Lembra o que, gente? Esqueci já. Mas eu tenho ela montada aqui. Ó. Cadê o freguês? Aqui, ó. Vale 1,1, não, 1,01 V1 menos 0,1. É isso. Então é isso aqui que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer essa conta aí. Se eu for transformar uma escala na outra, dá isso. Ou seja, eu tenho que multiplicar a tensão de entrada por 1,1 e diminuir 1. Então, mas antes desse problema, eu tenho esse aqui. Ó. Como é que eu vou gerar uma fonte de corrente constante? Como que eu faço isso? Em eletrônica 1, vocês devem ter visto como fazer isso com transistor, mas a gente vai fazer com AO. Qual que é o circuito com AO? Primeira coisa é isso, olha. É muito simples fazer fonte de corrente com AO. Quer ver? Como é que eu faço isso? Eu vou ter que colocar o resultado. Eu vou colocar uma fonte de 1 volt aqui, uma resistência aqui. Por causa da minha realimentação negativa, eu não garanto que essa corrente que flui para cá ó, é a mesma dessa. Então, essa corrente aqui, ó, essa daqui, ela vai ser dependente disso daqui. Ó. Então, se eu colocar aqui 1 volt, por exemplo, e 10K, aqui eu vou ter uma corrente constante de... Quem que é essa corrente? Vale 1 volt sobre 10K, então vale 0,1 milho. Pronto. Aqui, nesse ramo, eu vou ter 0,1 miliampere. Essa corrente aqui, ó, isso aqui equivale a uma fonte de corrente constante, ela não vai mudar. Então, basta simplesmente eu colocar meu LDR aqui, porque lembra que a tensão de saída do circuito, aquela extensão em cima desse LDR é exatamente igual ao Vout do circuito. Então, se eu medir a tensão na saída aqui, só que ela está invertida, mas tudo bem. A saída do circuito, essa saída aqui vale menos 0,1 mili, que multiplica a resistência do LDR. Ou seja, o que eu fiz aqui foi uma fonte de corrente constante, é como se fosse uma fonte negativa, né, de 0,1 mili. Mas se a resistência varia, a tensão varia proporcional. Então, isso aqui é a minha fonte de corrente. O que eu estou fazendo aqui é exatamente isso daqui. Ó. Exatamente essa parte aqui.
Ficou claro isso? Sim ou não? Alguém só me dá um alô e um ok, só para eu entender pelo menos vocês estão aí. Beleza. Aí esse circuito está até montado aqui já. Quer ver? Aí ele aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Inclusive aqui no Multisim eu tenho um recurso, por exemplo, de. Aí ele aqui, ó. Então o que, que eu fiz aqui, ó? Ó, 1 volt, 10K. Então essa corrente que passa aqui, eu vou até medir ela. Ó. Essa corrente aqui, ó, deve ser sempre 100 mili. 0,1, quer dizer, 0,1 mili, né? Aqui está a resistência do meu LDR, então eu vou começar aqui com 1K. Então o que, que eu fiz aqui? Ó? Nesse ponto aqui, então eu vou ter uma tensão que varia proporcional a essa resistência. E aqui eu fiz o outro circuito. Então eu tenho que implementar essa equação aqui. Ó. É menos 0,1, é menos... Ah, vocês não estão vendo, né? Eu estou falando aqui, eu estou mostrando o tablet. Agora sim. Eu estava mostrando isso aqui. Ó. Esse é o circuito. Ó. 1 volt 10K. Ou seja, eu estou com essa corrente aqui, vai ser constante de 0,1 mili. Essa resistência aqui, essa resistência aqui é do LDR, que é justamente para eu gerar saída proporcional à corrente. E a equação que eu tenho que implementar é essa daqui, ó, fazendo a conversão de escalas, menos 1.1 vem mais 0,1. Eu fiz um somador. O que é a saída? É isso sobre isso vezes a entrada, então, menos, já que ele soma e inverte, é menos 1.1 vezes VI mais 0,1. Eu vou colocar uma fonte de tensão constante aqui, ó. E a saída vale isso sobre isso vezes isso. Então, se eu colocar uma fonte aqui de 0,1, o que, que eu espero ter na saída? Quer ver? Vamos por partes. Eu vou pegar nesse ponto aqui. Ó. Primeiro, vamos olhar se está tudo ok. Primeiro, essa corrente aqui deve ser 0,1 milho. Olha lá, 100 micro. Perfeito. Então, quando eu estou com 100 micro, eu tenho menos 0,1 volts. Exatamente isso. Se aqui for 10K, 100K, que é a resistência máxima do LDR, aqui vai ter que dar 10 volts, né? Menos 10, olha lá. Então, perceba que eu estou mexendo na resistência, ó, olha para essa corrente. Ó. Eu vou mexer na resistência, a corrente ali não muda, olha lá. Ela é constante, ó, independente da resistência. Então, mexendo aqui, eu não mexo em nada nessa corrente. E a tensão aqui varia. Estou fazendo a fonte de tensão proporcional à corrente. Perfeito, uma fonte de corrente. E se eu pegar a saída nesse ponto aqui, na saída total do circuito mesmo, depois de fazer a conversão, quando aqui tiver 1K, ali deve sair 0 volts. Eu já estou fazendo para acionar o drive. Ó, 1K, 0 volts, ou seja, aqui está dando 899 micro. Se eu for aumentando aqui, ó, lá vai aumentando. Ó. Então, quando eu vir for 100K, vai ter que dar 10 volts. Olha lá, perfeitamente 10. Tá claro? Ou seja, fiz o drive. Isso aqui é o conversor. Eu coloco o LDR nesse ponto, é o meu circuito. Eu tenho os dois terminais de entrada do LDR aqui. Ali eu estou gerando uma saída para acionar o drive da lâmpada. Ficou claro isso? Sim ou não? Então, o circuitinho funciona bem. Inclusive, eu posso até usar a lâmpada. Eu tenho uma lâmpadazinha aqui, ó, quer ver? Ela brilha. Eu vou, obviamente, só escolher. Eu vou colocar a tensão dela de 10 volts aqui, sei lá, 0,1 watt. Bem pequenininho. Quer ver? Ó, quando tiver com 100K, que ela deve estar acesa, deve ficar amarelinha ali. Ó lá. Aí se eu for, isso aqui, por exemplo, está escuro. Se eu for reduzindo essa resistência, eu vou baixar por 10 aqui, ó. Quando a resistência for diminuindo, ó, aqui não vai dar para ver, eu acho, ó lá. Você vê que ela está começando a aumentar o brilho, ó, então aqui está claro, ela está apagada. Eu vou aumentando a resistência, à medida que eu vou aumentando a resistência, ela vai aumentando o seu brilho, ó, até chegar no brilho máximo aqui. Inclusive, se eu aumentar muito aqui, acho que ela deve até queimar, quer ver? Tem uma tensão aqui que faz ela queimar.
vou colocar para ela queimar em 12 volts. Aqui ela deve queimar. Nesse ponto aqui ela deve estourar. Porque a tensão aqui vai bater em 15, quer ver? Olha lá, queimou. Então, enfim, dá para a gente... enfim, isso é um circuito clássico. Agora, qual que é o problema desse circuito? Eu estou usando dois AOs, estou usando fontes, tá vendo? Uma fonte, outra fonte. Não funciona legal. Mas ele é o que tem melhor resposta. Ele tem resposta linear. Qual que seria o melhor custo-benefício? Vai ser meu custo-benefício. Não é a melhor opção, mas é o que vai usar menos componente. Que é o que eu estava falando do amplificador de instrumentação. E para isso a gente vai usar o chamado ponte de Winchester. Já ouviu falar de ponte de Winchester? Continua vendo minha tela. Ó, todo mundo sabe o princípio da ponte de Winchester? A ponte de Winchester é isso aqui, ó. Nada mais é do que... Aqui eu vou colocar o VCC, eu vou colocar 15 volts aqui. Qual que é o princípio da ponte? É isso. A ponte é o seguinte, o que eu sempre meço dela, normalmente, é a tensão entre esses dois pontos aqui. Ó. É esse ΔV aqui, ó, essa diferença. O que acontece com a ponte? Se eu chamar aqui resistores R1, R2, R3 e R4, quando a ponte está em equilíbrio, ou seja, R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3, então quando isso aqui, essa relação ela é mantida, significa que a diferença de tensão ali é zero. Ah, se eu medir os potenciais ali dá zero. É isso. Assim, olhando a equação, eu falo, nossa, mas por quê? Nada mais é. Perceba aqui, o que é a ponte? Ó, aqui eu tenho um divisor resistivo, outro divisor resistivo, concorda? É isso. É dois divisores resistivos. Então, o que é quando eu falo quando a ponte tem equilíbrio? Quando a tensão nesse ponto é igual a tensão nesse ponto. É simplesmente isso. Ou seja, quando a relação dos resistores aqui é a mesma. Por exemplo, vou jogar valor 1K, 1K, 10K, 10K. Ora, se eu for fazer as contas aqui, vai dar metade da tensão, vai ficar 7 volts e meio num ponto, 7 volts e meio no outro. Aí a diferença é zero. Perfeito? Então, ou seja, isso é a ponte ficar em equilíbrio, quando eu tenho essa relação. Mas enxergue isso aqui como divisor resistivo. Na prática, isso é usado para quê? Tem duas aplicações. A primeira, quando eu quero medir resistência, se eu quiser medir essa resistência aqui, ó, eu quero medir um resistor desconhecido, eu conecto ele aqui, por exemplo. Eu quero medir resistência medindo tensão, na verdade. Eu vou conectar um voltímetro entre esses dois pontos, que é o ΔV, e vou mexendo nessa resistência aqui, por exemplo. Quando a ponte ficar em equilíbrio, ou seja, quando a diferença de tensão ΔV for zero, eu sei que essa resistência vai ser igual a essa. E como essa resistência normalmente, essa daqui tem escala, eu consigo descobrir o valor da outra. Mais ou menos isso. É quando eu quero descobrir resistência sem um ohmímetro, só medindo tensão. Essa é uma aplicação. E a outra aplicação é quando eu quero gerar, aqui eu vou colocar justamente um sensor, que no nosso caso essa resistência do LDR, quando eu quero gerar uma diferença de tensão que é proporcional à resistência. Porque se essa resistência varia aí, ó, a ponte sai do equilíbrio. Ou de outra forma, se eu medir a diferença de potencial ali, ela é proporcional à resistência do LDR. Deu para entender isso? Qual que é a grande vantagem de usar ponte? É que, primeiro, eu vou ter que calcular uma diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial aqui, normalmente eu vou fazer usando o AD de instrumentação. Então, para fazer a diferença de potencial, eu já vou até ligar isso aqui no AD de instrumentação. Mais e menos. Porque ele calcula uma diferença. E eu vou ter que escolher depois o resistor aqui de ganho dele, o RG. Bom, então, no nosso caso aqui, ó, eu tenho uma resistência do EDR que varia, né, de 1K, ó,
K, eu tenho que gerar uma diferença de tensão ali de, vou chamar o ΔV tem que ser 0 volts. E quando for 100K, a diferença de tensão tem que ser 10 volts. É isso. Não a diferença de tensão, né? A tensão de saída, na verdade. É a tensão lá na saída que tem que ser isso. Tá claro? Olha isso aqui, ó. Eu consigo garantir essa condição aqui muito facilmente. Ou seja, quando a minha resistência do LDR for 1K, o que eu vou fazer para garantir isso? Basta que eu coloque todos os resistores igual a essa condição que eu quero. Ou seja, se eu quero que a tensão de saída seja 0 quando o resistor aqui do LDR for igual a 1K, então quando aqui for 1K, eu quero que a saída seja 0. O que eu vou fazer? Simplesmente eu vou colocar todos esses resistores aqui de 1K. Porque a ponte vai entrar em equilíbrio. Então é todo mundo igual, quando ali tiver 1K também a diferença dá 0. Então, independente do ganho que eu vou escolher aqui, a saída é 0, porque qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então, essa primeira condição aqui, ó, eu já garanti. Eu garanti os 0 volts. Ficou claro isso? Sim ou não? Perfeito. Por que é mais fácil eu garantir os 0 volts? Porque como é que eu vou garantir agora a outra condição, quando ali tiver 100K? Aí eu faço pelo ajuste do ganho, quer ver? Então vamos fazer a conta agora. Então quando aqui tiver 1K, 0. Agora, quando aqui tiver 100K, a resistência do EDR vai para 100K. Quanto que vai valer a minha saída? E é aqui que eu vou escolher meu ganho. Vamos fazer as contas, ó. Primeiro, aqui eu tenho, ó, nesse terminal aqui, ó, eu vou ter sempre 7 volts e meio. Tá vendo o divisor resistivo ali de 1K para 1K? Com 15 volts. Então ali em cima eu vou ter 7 volts e meio. Quando aqui tiver, se aqui fosse aquela situação que fosse 1K, aqui eu ia também ter 7 volts e meio. Por isso que a diferença é 0. Vai fazer a diferença, vai dar 0. E quando for 100K, quanto que é essa tensão? É só fazer a conta, ó. É um divisor resistivo de 1K para 100K. Então, a tensão ali vai valer 1K, aliás, 100K sobre 100K mais 1K vezes 15. Isso aqui vai dar 14 ponto... Deixa eu ver o tamanho. 100 dividido por 101 vezes 15. 14,85 volts. Ou seja, a tensão aqui, ó, aqui vai dar 14,85, quando aqui for 100K, que é um divisor resistivo. Bom, o que é a saída do AD de instrumentação? Olha, vai ser um ganho vezes essa diferença. Então, o que é a saída do AD de instrumentação? Vamos usar o INA 333, né? 1 mais 100K sobre o RG, que multiplica o que está ali, né? Então, vai ficar 14,85 menos 7,5. Isso aqui vai dar 7,35. Então, quanto que tem que ser o ganho aqui, ó, para essa conta aqui dar 10? Que eu preciso de 10 volts. Quanto tem que ser o ganho? Só fazer a continha aqui, ó. O ganho, se não me engano, dá 1,36. Quer ver? 10 dividido por 7,35. 1,36. Então, o ganho do circuito tem que ser 1,36. Isso. Agora, quanto tem que ser o RG para isso aqui ser 1,36? É só calcular agora. Eu não vou nem calcular isso, porque eu vou descobrir isso na prática. Então, dá para fazer a conta, eu posso escolher o valor da RG para o ganho dar 1,36. Como é que eu descubro isso na prática? Quer ver? É bem simples. Eu vou mexendo nele até chegar no que eu quero. Quer ver? Deixa eu apagar isso aqui. Fica pesado. Não, deixa ele. Bom, deixa eu montar rapidamente a ponte aqui. Eu achei que esse negócio já estava montado, não está. Ah,
deixa fazer mais de 25 componentes. Tudo bem. Bom, para alimentar, obviamente, eu vou pegar aqui um desse probezinho de 15 volts, coloco aqui. Pronto, está feita a ponte. Então, esse ponto eu vou ligar aqui. E esse ponto eu ligo aqui. E aqui vai estar a resistência do LDR. Ó. Então, se eu medir as tensões aqui, isso não vai dar exatamente igual aquilo que a gente está fazendo. Eu vou medir aqui e vamos por partes, né? Ver se vai dar certo. Tem que dar. Isso aqui é simplesmente um divisor resistivo. Então, quando aqui for um K, aqui vai dar 7,5 e 7,5. Quer ver? Ó, 7,5 e 7,5. A diferença é zero. Então, lá na saída do circuito, eu nem coloquei. Se eu colocar um probe aqui, vai dar zero. Independente do valor do RG. Então, o valor do RG, enfim, eu nem é um valor aleatório. 7,5, 7,5 ele vai sair zero. Então já tem os 0 volts já de ganho, ó, 5 mil. Aqui, obviamente, é offset do AO. Se essa resistência for aumentando, ó, a tensão ali vai aumentando, ó lá. A diferença também vai acontecendo. Então, quando aqui for 100K, é esperado aqui uma resistência de 14, uma tensão de 14,85. Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher agora um valor de RG de tal modo que quando isso aqui acontecer, eu tenha 10 volts aqui. Ó. Então, é só eu aumentando o valor do RG. Olha lá. 90K, 99K. Olha lá, tá vendo? Eu vou escolher o valor do RG. 100K. Perfeito, 100K deu certo. Ó, deu 10 volts. Então, na prática, eu posso fazer isso. Eu monto a ponte, vou mexendo nessa resistência até chegar no que eu quero. Eu nem cheguei a fazer conta, mas dá para calcular, obviamente. Então, perfeito, está funcionando. Não, porque quando aqui for 1K, ó, quer ver? Eu vou reduzir. Ó, 1K, 0 volts. 10K já tem 10 volts. Aqui não ficou muito bom porque está pouco sensível. Mas tudo bem, não tem problema não. Pelo menos o objetivo da... Esses valores aqui eu escolhi acho que muito pequenos, ó. Se eu colocar aqui, sei lá, 10K, vai ficar um pouco melhor, vai ficar menos sensível. Perceberam qual que é o problema? Que quando aqui está com 10K, ó, eu já estou com quase 10 volts lá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar 10K em tudo aqui, ó. Que agora a ponte fica menos sensível. 10K, 10K, 10K. Então aqui que eu vou colocar 100K e agora eu vou ajustar para dar 10 volts ali. Deixa eu ver. Aqui já está quase lá. Agora ficou. Ah, não vai dar zebra isso não, vai dar certo. Porque eu não garanto a condição mínima. Eu teria que fazer a conta. Mas tudo bem, funciona. Estou dizendo assim, pelo menos no geral não, né? Quer ver? Vamos colocar a lâmpada lá. Foi aquilo que eu estava falando do custo-benefício. A relação que não vai ficar linear, porque a ponte e o divisor resistivo funcionam da mesma forma. Mas, pelo menos aqui, eu uso somente só um CI, que é somente uma de experimentação. Não preciso fazer, eu usar 2 ou 3 CIs para fazer isso. Bom, aqui já está aceso. A gente já está com 10K, então quando aqui tiver 1K, ela vai ficar apagada. 10K ela está acesa, com 100K ela já vai estar totalmente acesa. Enfim, então, é por causa desses valores que eu coloquei aqui. Se eu colocar talvez um valor um pouco diferente aqui, ó, isso aqui teria que ajustar. Acho que agora aqui ficou um pouco melhor. Porque o que acontece com a ponte? Quer ver? Deixa eu ver se vai dar certo. Eu estou fazendo de alquimia aqui, deixa eu só. Peraí. Pronto.
ver se aqui vai dar certo. Deixa eu só tentar aqui, depois, se der, eu falo o que eu estou querendo fazer. Aqui tudo bem, vai lá. É o que eu estava fazendo aqui. A relação da ponte, eu percebo que entenderam o problema da sensibilidade, né? Porque quando estava com 10K ou 100K, estava muito próximo. O que que eu fiz? Eu mexi na relação dos resistores, mas o que eu tenho que garantir é quando aqui for um K, tem que sair zero. Aí o que que eu fiz? Ó, isso vezes isso tem que ser igual a isso vezes isso. Então a ponte está em equilíbrio. Aí agora parece que melhorou um pouco. Eu coloquei um K e um K, 10K, 10K. Estava tudo um K. Com um K ficou pouco sensível. Eu aumentei isso aqui para 10K. Agora ficou um pouco melhor. Quer ver que quando aqui for. Deixa eu só colocar, por exemplo, quando aqui for 100K, ali tem que sair 10 volts. Deixa eu aumentar aqui. Tem que reduzir. Fica atenção, não está mexendo, Jesus. Eu tinha que estar alterando a tensão ali de acordo com. Ah, aqui eu vou ter outro problema. Qual que é o problema que eu tenho aqui agora? 13 e 1,36. A diferença aqui já dá menor do que 10. O ganho tem que ser maior do que 1. Deixa eu ver se agora dá. 7. Ah, aqui vai dar certo agora. É porque, perceba, do jeito que eu tinha feito antes, é bom que esse trem vai acontecendo, a gente vai julgando. Porque a gente monta o circuito, pode funcionar bem ou mal. Então, só voltando igual estava. Já que eu perdi esse tempo todo aqui, agora eu vou. Deixa eu só ver se vai dar certinho, porque aí eu já concluo com. E a gente fecha o raciocínio aqui. Deixa eu só ver se agora esse trem vai dar certo. Ah, agora deu. Olha só, quer ver? Vou fazer igual eu tinha começado. Qual que era a minha proposta inicial? Eu tinha colocado um K e um K. Beleza, tudo igual, né? Aí funciona? Funciona. Ó. Quando aqui tiver um K também, lá vai estar com 0 volts, ela está apagada. Aí eu vou aumentar essa resistência aqui para 10K. Já chegou em 8 volts. Aí, quer dizer, antes disso, 1K, 0. Aí eu vou colocar em 100K, que é o outro extremo. Eu vou ajustar essa resistência aqui para ali dar 10, que é o que eu preciso. Eu vou abaixar ela para chegar em 10. Pronto, 10 volts, perfeito. Então, ó, os extremos estão funcionando bem, ó. 1K está apagado, 0 volts. 100K está com 10 volts, perfeito. Só que, olha quando eu estou com 10K, também está com 10 volts. Não sei se dentro do gráfico que eu tinha feito, também que aquela curva está como se fosse um exponencial, ele está pouco sensível. Aí o que, que eu fiz? Para isso é que eu preciso mexer nessas resistências aqui. Ó. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou aumentar isso aqui para 10K, esses dois. Porque se eu aumentar essas duas para 10K, quando aqui tiver 1K, aqui também é 1K, a ponte continua em equilíbrio. Ó. Então a diferença dá zero ainda. Então quando está 1K, continua zero. Só que se eu subir isso aqui para 10K, eu vou botar para 100K, que é o outro extremo. Olha quanto está dando atenção, 14,9. E não adianta eu mexer nessa resistência agora, para ela baixar para 10, não vai baixar para 10. Por quê? A diferença de tensão aqui está dando 13 e 1,36. Ela está dando 11 alguma coisa. O ganho da desimplementação é sempre maior do que 1. Se eu for pegar o ganho dele, ó, no máximo, se essa resistência aqui for infinito, aqui dá zero, o ganho é 1. Então, o ganho mínimo da desimplementação é 1. E percebe que a minha diferença de tensão aqui já está dando maior do que 10. Então, não tem como eu ajustar um valor de resistência para aqui sair 10. Então, 10K não ficou legal. Eu vou aumentar para 100K, os dois. Aí agora vai dar certo. Estou com 7,5 aqui e 14 milha aqui. A diferença dá menor do que 10. Agora eu consigo ajustar o valor dessa resistência para aqui dar 10. Se eu reduzo ela, o ganho ele aumenta. 10 volts. Perfeito? Então, com 100K está com 10. Vamos ver para 1K. Vai dar zero, porque a diferença entrou em equilíbrio, né? Então, sai zero. Agora, para 10K, tem que ficar um pouquinho melhor. Olha lá, 10K ficou bom. Deu 1,6. Já não está tão sensível igual estava antes. Então, ficou mais ou menos. Quer ver? Então, vamos colocar a lâmpada apagada. Com 10K ela acende um pouquinho. Com 100K ela acende muito. Para esse aqui ficar redondinho mesmo,
Deixa eu compartilhar minha tela aqui, só para mostrar o que está acontecendo ali. Eu posso escolher alguns valores de tal modo que... Então, assim, perceberam a questão de que eu falei custo-benefício? O AD instrumentação ele vai ter quase que o mesmo problema do divisor resistivo, se não o mesmo. Só que eu uso um componente só. O que está acontecendo ali é o seguinte, ó. Ó, aqui eu tenho, no caso que está agora, ele está assim, ó, aqui está com 10K, ele ligou pouquinho também, você vê que com 1K sai zero, quando eu estou aqui com 10K, ele está com 1,6 volts, e quando tiver com 100K está com 10. Da forma como estava antes, estava assim, ó. Ele estava fazendo, deixa eu ver se eu consigo, nossa, não vou fazer isso facilmente. Acho que ele estava fazendo algo assim, ó. Isso, estava assim. Com 1K saía zero, com 10K já estava saindo 10, 9 ponto alguma coisa, e com 100K saía 10. Então, isso aqui é quando a resistência da ponte era 1K. Isso aqui é quando a resistência da ponte é 100K. Se eu colocar uma resistência ali de 50K, deve melhorar um pouco mais, deve ficar mais estável. Vou colocar 50K nas duas, agora deve ficar assim mais linear. Ó, 1K sai zero ali. Quando aqui for 10K, ó, já está saindo 3 volts. Quando for 100K, está saindo 13. Mas agora eu consigo reduzir essa resistência aqui, ó. Aumentar ela, na verdade, para ele sair 10 quando eu estou com 100K. Pronto. Ó, 10, 100K, 10 volts. 10K, 2 volts. 1K, 0 volts. Então está um pouco mais linear agora. Ó, a lâmpada agora já está brilhando assim, já tá respondendo um pouco melhor. Pessoal, ficou claro isso? Deu para entender essa parte? Então, tem três soluções. A ponte usa uma O só, né? Seria um único CI. A melhor disparada é quando faz aquele circuito que eu falei, que tem a relação linear, fonte de corrente e tal. Mas, enfim, são N soluções para N problemas. Na verdade, para a gente fazer a última questão, por causa do tempo nisso, mas essa aqui é muito simples. Essa questão, na verdade, eu vou voltar nela. Eu escolhi ela aqui, mas não ficou legal. Por quê? Isso aqui é para fazer o ECG. O ECG tem um monte de coisa. A gente vai começar a ver filtros agora, inclusive, na próxima aula teórica, daqui a alguns minutos. O que é a ideia? Para fazer o ECG, né, tirar os batimentos, eu meço uma diferença de potencial do braço com o peito, por exemplo. Então, a primeira estática que tem aqui é o AD instrumentação. E ele tem um ganho de 5. Então, é simplesmente ligar isso no AD instrumentação e dar um ganho de 5. Eu estou usando aqui o AD620. O que vai mudar dele para o INA 333 é simplesmente o ganho, quer ver? O AD620, o ganho dele, aqui ó, é 1 mais 49,4 sobre RG. O INA é 100K, o AD620 é 49,4K. Só muda o ganho. O circuito é o mesmo, não muda absolutamente nada. Tá vendo? Entrada inversora, não inversora. Entre os pinos 1 e 8 eu conecto o RG. Alimentação. Então, é o mesmo CI. Então, aqui eu teria que dar um ganho de 5. Se eu quiser usar o AD620, basta fazer com que isso daqui seja igual a 5. Eu vou descobrir quanto que vale o RG. Tá claro isso? Foi meio corrido agora no final pelos problemas que eu tive no início. Enfim, vou ter que resolver isso, essa questão dessa internet urgentemente. Bom, agora eu posso olhar o pedido. Senhores, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Bom, então é isso. Olha só. O relatório dessa semana seria o AD 620. Quer dizer, a gente ia ter dois roteiros. Só que como semana passada não teve aula, por causa da Semana Santa, né? Na próxima semana, a gente vai ter mais um roteiro que é filtros, e aí a gente tem um primeiro relatório. Então, o relatório que vai ser para finalizar
para começar a contar a data a partir da semana que vem, envolve esse, que seria com a de instrumentação, né? E o próximo, que seria já com a parte de filtros. Beleza? A parte teórica de filtros a gente vai começar a ver agora. Isso, exato. Só um detalhe aqui na parte do experimento da última questão, obviamente, o que vocês vão fazer, se bem que não vai dar certinho, não foi proposital não, mas vai dar certo. Era para fazer somente essa primeira etapa, mas como a gente vai ver filtros, vai dar para fazer todos, entendeu? No relatório. Então, o relatório seria essas duas questões, e aí quando a gente finalizar filtro, na verdade você já fez na CBL semestre passado, mas o resto pessoal não. Então, quando a gente concluir filtros, aí dá para fazer o circuito inteiro. Então, ficou bom por isso. Pelo menos eu tinha. E a proposta era fazer só essa primeira parte, só que como a gente vai ver filtros agora, aí vai dar certo. Beleza? Exatamente. Seria três partes, né? Parte um, parte 2, parte 3. Exatamente. Acho que a data é hoje, né? Beleza. Isso aí. Tranquilo. Pessoal, então até daqui a pouco. Não mandei mensagem, né? Mas obviamente hoje tem aula teórica. Eu vou mandar agora aqui para relembrar alguém que não esteja lembrando. Até mais. Valeu. Falou, até mais.